Olá pessoal, está começando agora mais um episódio do nosso podcast Show Juridiquês. Aqui a gente te explica tintim por tintim a atuação da Defensoria Pública na defesa dos direitos da população. Aqui a gente fala sobre os seus direitos, como reivindicá-los, tudo fora daquele juridiquês que a gente não entende. Hoje o tema é a atuação da Defensoria pela população em situação de rua, que é uma população vulnerável e muitas vezes invisibilizada. Sim, aqui a gente tem duas defensoras, nossas convidadas hoje, doutora Rosana Monteiro, que teve muito tempo à frente aí do grupo de atuação, né, que faz a defesa dessas pessoas, e a doutora Gabriela Beck, que hoje coordena esse GAEDIC. Vamos começar do começo, doutora Rosana. Como que foi o início ali da sua atuação com essa população em situação de rua? E a senhora acompanhou, né, a criação também desse GAEDIC Pop Rua. Queria que a senhora contasse um pouquinho desse início e da importância, né, da existência desse GAEDIC e dessa atuação. Eu estou muito feliz de estar aqui, parabéns pelo projeto, por essa iniciativa. O trabalho com a população de rua na Defensoria Pública do Mato Grosso começou com o meu trabalho em 2015, em Primavera do Leste, quando os meus olhos se abriram para essa população. Como você disse, Isabela, é um público muito invisibilizado e muitas vezes até mesmo para as instituições que deveriam garantir seus direitos, né? Então, eu comecei a participar de congressos, visitar outras defensorias, conhecer outros trabalhos e a partir daí criar uma rede interinstitucional para que se falasse, para que se discutisse políticas públicas, né? Então, daí nasceu um GT no âmbito do governo do estado, que a Defensoria Pública provocou o governo do estado, através da PGE, para que criasse um decreto, que criasse um grupo de trabalho interinstitucional para se pensar a política estadual para a população em situação de rua, nos moldes do como aconteceu no governo federal, para a criação do decreto 7.053, que fala da política nacional. Então, no plano nacional, o governo federal criou um grupo de trabalho e depois veio o decreto que falava da política nacional, que está em vigor até hoje. Aí eu pensei, vamos fazer o mesmo. Só que esse grupo de trabalho estadual foi criado, não vingou, mas ele foi a base para a criação do Fórum Pop Rua Cuiabá, que foi criado no ano de 2017, que é uma instância da sociedade civil que articula e debate política, que cobra dos gestores e está atuante até hoje. E a partir daí foi criado o Centro Pop em Cuiabá, o CIAMP Rua, que é o comitê que debate, né, que nosso esforço era justamente para que essa intersetorialidade surgisse, não ficasse só a defensoria falando, né, mas para que os gestores públicos se apropriassem disso. Então, foi criados os comitês. E em 2019, a própria defensoria criou uma instância de atuação coletiva, estratégica, voluntária ainda, né? Não apenas para trabalhar com a população em situação de rua, mas com outros grupos vulnerabilizados, né? E assim foi o nosso começo. Certo. Doutora, quais são os principais objetivos aí desse movimento nacional, né? E como que a Defensoria faz para poder garantir que eles sejam aplicados aqui no estado de Mato Grosso? Para mim, na minha perspectiva, o principal objetivo é a saída da situação de rua, para que não existam mais pessoas vivendo em situação de rua, né? É muito complexo, né? Nós estamos falando de diversas políticas que precisam estar atuantes, ativas, então, de acesso à moradia, acesso ao trabalho, acesso à saúde, acesso à cultura, acesso à educação. Várias políticas precisam ser chamadas e estar funcionando para que a população deixe de viver em situação de rua, né? Mas a gente começou tentando entregar dignidade e tirando essas pessoas da invisibilidade. Então, todo o trabalho da Defensoria, desde o início até hoje, é dar visibilidade, dar voz, dar autonomia, cidadania e inclusão. E a Defensoria, né, a atuação principal dela em todos os âmbitos é a garantia de direitos, né? A doutora Gabriela assumiu aí a coordenação recentemente, mas quais direitos que a senhora vê que essa população de rua tem esses direitos suprimidos, né? Quais direitos ela não tem e a Defensoria trabalha para que ela tenha diariamente?
Infelizmente, os direitos que a população de rua não tem são aqueles mais básicos, aqueles mais fundamentais, aqueles que a gente pensa assim, meu Deus, como que eles não têm esse direito? Então, desde questões relativas à documentação, muitas vezes a população em situação de rua é privada de ter seus documentos, é privada de alimentação, é privada de direito à água, que é uma questão, inclusive, que vem sendo muito debatida, né, Rô, com a criação de bebedouros, porque imaginem a pessoa viver sem água, e essa é a realidade hoje da população em situação de rua no nosso país, e sobretudo aqui em Cuiabá, muitas vezes não tem sequer acesso à água, então, para que a pessoa tenha saúde, é imprescindível que tenha também acesso a outros direitos, e é por isso que, como bem a Rô falou, o ideal é que se tenha a moradia primeiro, que a moradia seja o primeiro direito e não apenas uma conquista após a pessoa conseguir vencer todas as etapas de trabalho, de saúde, para que se conquiste a moradia. O ideal seria que a moradia viesse antes, que a moradia fosse o primeiro direito, para que aí sim as pessoas pudessem ter acesso a outros direitos também. E existe, doutora, alguma coisa específica desse cenário aqui no estado ou é igual em todo o país? Olha, infelizmente tá bem fraco mesmo, como se fosse igual em todo o país, na verdade. Não tem, assim, muitas questões de moradia próprias aqui, né? Sim, o acesso é bem difícil para as pessoas em situação de rua aqui no Mato Grosso. Mas a questão do cenário da população de rua como um todo. A gente tem visto muitas situações de morte de moradores, de pessoas em situação de rua. Isso é uma coisa específica aqui do estado? É uma coisa que acontece no país inteiro? A gente tem alguma situação específica daqui? Eu penso que é no país inteiro. Eu não vejo assim como sendo uma especificidade daqui. Até porque a situação, quando a pessoa está em situação de rua, ela está mais exposta a todo tipo de violência, a todo tipo de falta de direitos. Então, por isso que esse número acaba sendo alto, porque é uma exposição muito grande a violações. Os problemas são iguais em todo o país. Sim, é muito preconceito com a pobreza, né? Então, a sociedade tende a falar, são noiados, estão lá por causa da droga, são confundidos como se fossem bandidos, né? Mas a gente quer deixar muito bem marcado que todas as pessoas nascem com potência de vida maravilhosa. Algumas, em razão da pobreza, elas têm esse direito de se desenvolver negado. Então, circunstâncias da vida acabam levando essas pessoas a viverem em situação de rua. Uma das principais que eu destaco é a pobreza, é a miséria, é a falta de acesso à renda, trabalho, políticas que garantam direitos básicos de dignidade, né? Então, é preciso que a gente tire esse olhar do preconceito e passe a entender essa complexidade como uma violação sistemática de direito para o cidadão que está vivendo em situação de rua. Então, como a gente faz essa superação dessa situação de rua através de políticas, programas que são desenvolvidos pelo poder público e também pela sociedade civil, que garantam oportunidades. Então, quem está em situação de rua está sempre falando para nós, queria uma oportunidade. Uma oportunidade. Que oportunidade é essa? É isso que a gente tem tentado desenvolver através das ações do GAIDIC Pop Rua, né, e da participação dentro dos comitês municipais e estadual, que é onde esses debates de programas e políticas devem ser desenvolvidos. Doutora, e tem algum dado sobre a quantidade de pessoas que vivem em situação de rua em Mato Grosso? E de qual cidade tem mais? Ou isso é um dado que não existe? Não foi feito ainda, esse assunto está sendo debatido no âmbito do CIAMP estadual, que é o comitê, e também no âmbito do CIAMP daqui de Cuiabá, para que sejam feitas pesquisas e contagem dessa população, para conhecer não apenas o número, mas também quem são essas pessoas, né? Mas ainda não foi, essa pesquisa não foi realizada, então o que a gente tem são dados do CadÚnico,
que é um cadastro nacional de pessoas em situação de vulnerabilidade, baixa renda, para acesso aos programas e benefícios do governo federal, né? Então, essas pessoas são cadastradas nesse CAD e a gente tem um recorte para a população em situação de rua por cidade, por estado, mas a pessoa precisa estar cadastrada. Então, a gente tem um problema de subcadastramento, de atualização de cadastro, então nós não temos um número preciso e exato. A senhora falou aí sobre a pobreza extrema ser um dos motivos, né, da pessoa estar em situação de rua. Existe, assim, algum motivo a mais para isso, para eles... Porque as pessoas acabam falando assim, nossa, eles escolhem viver na rua, né, eles estão ali porque eles querem, eles não querem sair dali. Não quer trabalhar, Não quer trabalhar, né? É o que as quer... pessoas muitas vezes falam com preconceito, né? Sim. Mas de que forma que a sociedade acaba empurrando essas pessoas pra rua? Sim, das pesquisas assim que já foram publicadas, né, do nosso contato no dia a dia com a rua, a gente percebe desajustes familiares, né, separações, pessoas LGBT que não são aceitas por sua condição de gênero, por suas famílias também são levadas à situação de rua, casos de violência, questões de saúde mental, também são fatores, né? Além do uso abusivo de álcool e outras drogas, são fatores que podem levar pessoas a viver em situação de rua. E como mudar o pensamento, doutora, dessas pessoas? Questão dos idosos também, só para relembrar, muitos idosos que às vezes não têm condições, né, de se manter sozinhos em casa, Sim. acabam ficando abandonados pela família, às vezes não têm família, então é uma questão bem triste também. A senhora acha que tem como mudar a cabeça das pessoas, doutora Gabriela? Eu creio que levando acesso à informação, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tirar esse estigma e que as pessoas souberem que ninguém está na rua porque quer, não é, porque isso não é a verdade, ninguém está na rua porque quer, ninguém gosta de estar na rua. A rua é um local de muita violência, é um local de muito sofrimento. Então, quando as pessoas entenderem que ninguém está lá porque quer, mas sim por circunstâncias da vida, e circunstâncias tristes, no caso, eu acredito que vai haver, sim, uma evolução no sentido de se mudar essa mentalidade. Eu penso que a mídia, a imprensa, a forma como a população de rua é retratada para a população, ela contribui muito para esse preconceito, para essa exclusão das pessoas em situação de rua. Porque se você reparar os jornais, né, as entrevistas, sempre na perspectiva de uma criminalização, de uma cobrança da população, dos gestores para que se retirem, para que dê um jeito nesse problema, e nunca numa perspectiva de que, poxa vida, são pessoas. E o que está acontecendo com a nossa sociedade, que não se constrange em ver pessoas vivendo em situação de tanta precarização de vida, né? Então há algo muito errado conosco. E assim como a Gabriela falou, a informação é fundamental. Então, assim, parabéns mais uma vez por esse trabalho, porque a Defensoria Pública, ela tenta levar para a sociedade a informação na base dos direitos e não na base do conhecimento achado ali com base no preconceito, né? Ou fundado numa ignorância, num desconhecimento da realidade. Então, nós conhecemos essa realidade e nós nos importamos com a promoção de direitos. Então, é através da educação, através da informação, e a gente tem também, através do projeto Rualogia, que é desenvolvido pela Escola da Defensoria, que tem esse papel de educação em direito, a gente também faz essa fala e essa formação com a própria população em situação de rua, para que elas saiam desse lugar de falta de voz, de falta de cidadania, para que elas se apropriem da própria vida, da cidadania, e passem a ser autoras aí da luta pela sua vida. E explica pra gente, doutora, o que é o GAEDIC, né? A gente fala GAEDIC, às vezes as pessoas não entendem o que é esse grupo. Explica pra gente. O GAEDIC é Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos.
Ele tem vários enfoques, né? O nosso aqui em debate é a população em situação de rua. Ele está destinado a atuar em causas coletivas que atendam todo aquele grupo, né? Uhum. Então, a gente não vai entrar com ações individuais para resolver problemas pontuais de uma pessoa determinada. Normalmente, a gente vai tratar a questão no plano coletivo. Então, o acesso à moradia, o acesso à água, o acesso à educação, mas de toda essa coletividade. E a senhora estava falando, né, que dentro do GAEDI, que vocês fazem esses cursos de formação. Queria que a senhora explicasse um pouquinho o que são esses cursos de formação, qual que é a importância desses cursos. Sim, esse trabalho ele começou na rua, em rodas de conversa, conversando com a população em situação de rua e levando informação sobre seus direitos. E esse trabalho se desenvolveu e ele ocupou o espaço da defensoria a partir da criação da escola. A escola, desde que ela foi criada, eu estava lá na sua primeira gestão como vice-diretora e a gente iniciou ali os cursos de formação. E hoje eles acontecem dentro da defensoria pública, a defensoria com seu carro institucional busca essas pessoas em situação de rua no território, em acolhimentos ou na própria rua onde elas estão, fazem o convite e elas vão para nossa escola, ali elas fazem um lanche e vão para a sala de aula receber informação e dar informação também. Então, o Rualogia, ele é uma troca de conhecimento, uma troca de saberes, nós não desprezamos os saberes da rua, ele é importante para nós, mas nós entregamos também o conhecimento jurídico e ensinamos meios da que a população em situação de rua possa alcançar seus direitos e lutar por eles, né? Então, atuando individualmente ou atuando coletivamente enquanto movimento social. Então, esse é um trabalho muito importante que a Escola da Defensoria faz em parceria com o GAEDIC. E recentemente no Rualogia também foi aplicado o Círculo de Construção de Paz, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre ele, o que é, como que ele funciona. Sim, a rua, como qualquer espaço interrelacional, tem treta, né? Tem confusão. E dentro dos movimentos sociais, as disputas, às vezes por protagonismo, a incompreensão de uma fala, pode levar ao enfraquecimento desse movimento e a gente não quer isso, porque já é tão difícil lutar para a implementação de direitos, lutar para tirar o preconceito, para que a população de rua ela seja atendida. Então, as divisões, os conflitos interrelacionais entre pessoas em situação de rua dificulta o trabalho deles enquanto sociedade civil que luta por direitos. Então, percebendo a necessidade da gente ter um grupo mais forte, que tenha uma identidade na fala, que respeite as alteridades, os perfis de cada de cada pessoa, e assim possa trabalhar no coletivo, a gente pensou no ciclo de construção de paz como uma ferramenta de trazer paz mesmo para as relações, de trazer uma compreensão do outro, gerar empatia e assim fortalecer a luta por direitos. O GAEDIC também realiza os mutirões, né? Quais são os atendimentos feitos, né? Conta pra gente como é essa experiência, quais são as principais demandas aí dos mutirões. Doutora Gabriela? Bom, os mutirões existem diversos tipos. Um deles é o mutirão Pop Rua Ajude, que é em parceria com o CNJ, que inclusive foi o que aconteceu recentemente em Rondonópolis, né? Que a colega Jaque tomou a frente. Diversos tipos de atendimento, tanto atendimentos de cidadania, como atendimentos médicos, como atendimento para os pets das pessoas em situação de rua. Isso foi muito legal, né? Até, inclusive, na DPF 976, o Supremo reconheceu também a questão dos pets das pessoas em situação de rua como não podendo ser um impeditivo para elas acessarem serviços nos albergues, nos acolhimentos, porque muitas vezes as pessoas não querem ingressar em um acolhimento porque o que vai fazer com o seu pet? Então,
diversas questões, né, existem aí. Então, além disso, atendimento jurídico, por exemplo, pessoas que foram aposentadas lá, saíram com valores retroativos, podendo receber. Então, assim, o acesso a direitos nesses mutirões é muito grande, porque existe essa parceria com a sociedade civil, né, com médicos, com, por exemplo, essa parte de clínicas de óculos. Então, a pessoa, às vezes... O banho solidário. O banho, nossa, a importância do banho é gigantesca, né? Para lavar suas roupas. Então, assim, além do atendimento jurídico, que é aquele que a gente pode prestar, né? Também outros acessos que eles muitas vezes não têm na rua. Então, o mutirão, ele faz um trabalho completo, né? Junto a essa população. Desde do acolhimento, o lanche, o almoço, o banho, as roupas, aí ele tem o direito, vai em busca dos documentos. E é interessante, né, doutora, porque reúne vários parceiros e ali num lugar só ele consegue resolver vários problemas, né? Sim, exatamente. E vocês estão falando aí, eu tô lembrando do primeiro mutirão Pop Rua Ajude que a gente fez aqui em Cuiabá, acho que foi em 2023 ou 22, não me lembro. E chegou um jornalista lá querendo saber se as pessoas iam ser presas, quem tinha problema com a justiça, se tinha mandado de prisão, se ia sair dali preso. Eu falei assim, gente, a gente quer acolher. O judiciário, ele tá fazendo um trabalho, um esforço de aproximação. Então, a gente não quer espantar as pessoas, né? Aqui o objetivo não é esse. Então, para vocês verem como que a sociedade, ela já vê num perfil criminalizante, né? Então, esse não era o objetivo do mutirão, porque isso é o que acontece todos os dias nas ruas, em que pessoas em situação de rua sofrem nos corpos a violência institucional, praticada muitas vezes pela própria polícia, que é o que a gente constatou fazendo rondas de direitos, né? Não apenas da polícia, mas a violência entre eles, a violência praticada por outros particulares, né? Então, os mutirões, eles têm um poder de inclusão, de mudança de perspectiva, né, mudança de olhar e acesso a direitos. Então, todos os mutirões que eu participei, a gente podia perceber a alegria das pessoas em situação de rua sendo vistas, elas tendo voz e possibilidade de encontrar uma esperança e aquela tal da oportunidade, né, tão buscada por eles. Doutora, a senhora citou aí a Ronda dos Direitos Humanos, né? O que é essa ronda? O que ela faz? Como que ela funciona? A Ronda de Direitos Humanos é uma prática que nasceu lá na Defensoria do Rio de Janeiro, numa parceria da DPU com a DPR Rio de Janeiro, que ela objetiva a monitoração de violência e a redução de violência contra a população em situação de rua. Nós desenvolvemos aqui acho que foram por 2 anos e retomamos nesse ano, né, Gabi? Retomamos nesse ano. A princípio, então, a gente foi com essa perspectiva de monitorar e fazer uma vigilância da violência, mas hoje ela está com um propósito de atendimento jurídico. Obviamente, a defensoria na rua, ela leva informação, ela leva atendimento jurídico, ela tende a dar uma contenção também na violência, né? Porque apesar de que hajam os mutirões e sejam mutirões grandes, ainda assim muita gente não tem acesso, acaba não sabendo da data, ou acaba por algum motivo não podendo ir no mutirão. Então esse atendimento ainda na ronda, na rua, é muito importante para que se alcance um número de pessoas atendidas maior. E sempre tem muita demanda, sempre sai muita coisa importante dali. Sempre tem a questão da documentação, mas muitas vezes tem outras questões também mais complexas envolvidas, né, nesses atendimentos. E é diferente, né, doutora? Porque é uma espécie de mutirão, mas ele é realizado à noite, né, muitas vezes. E eu acho que para eles é até inesperado, né, ter alguém ali naquele momento noturno, que normalmente eles estão mais vulneráveis, né, e chegar alguém ali
perguntando como eles estão, o que eles estão fazendo, se eles estão sendo maltratados. É diferente, né? A nossa estratégia de ir à noite é porque durante o dia eles estão fazendo o corre da sobrevivência. Eles estão de lá para cá, né, buscando a sobrevivência, né? Um trabalho, buscando o que eles vão comer naquele dia. E à noite é o momento do descanso, né, é o momento em que a gente tem acesso a eles. É importante também a gente ressaltar que essa é uma estratégia de busca ativa em que a defensoria vai até o seu assistido, porque a gente sabe das barreiras, as dificuldades, acesso ao transporte, né, acesso à informação. Às vezes o assistido não sabe o que é a defensoria, para que serve a defensoria, o que ela pode fazer por mim, eu não tenho dinheiro para chegar até lá, eu não vou, tá tudo difícil. Agora, quando a defensoria sai do seu gabinete e vai ao encontro, vai onde está essa pessoa, facilita muito esse acesso à justiça, acesso a direitos, né? Então, é um trabalho muito importante a ser desenvolvido. Certo. Agora a gente vai para um quadro que chama Responde Aí, Explica Aí, Doutora. E aí são perguntas diretas, assim, sem muito floreio, até para as pessoas poderem entender bem um pouco mais sobre esse assunto que a gente está falando aqui hoje. Então, a primeira pergunta para a doutora Gabriela, a senhora até citou a DPF 976, né? Eu queria saber o que é essa DPF e quais direitos que ela garante para a população em situação de rua. Bom, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação de controle concentrado. Mas o que é isso, assim, simplificando, falando em palavras mais fáceis? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que o Supremo constatou que a situação das pessoas em situação de rua no Brasil é muito grave. E é muito grave por causa da inércia, ou seja, da falta de ação do poder público. E tanto do poder público federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, nas 3 esferas, o STF percebeu e constatou que não dá mais para ficar assim. Que existe uma omissão muito forte, uma omissão estrutural. E essa omissão não vem de agora, é uma omissão que vem de anos. Então ali o STF definiu algumas diretrizes e aí separou em relação a cada um dos poderes quais eram as medidas a serem adotadas. Hoje, assim, para explicar, eu gosto muito de falar da questão da água mesmo, da questão dos bebedouros, em que o STF disse: municípios, instalem bebedouros em suas praças, para que essas pessoas possam ter acesso à água. Porém, ainda não há o cumprimento efetivo, né, Roa? Apesar de haver uma decisão do STF, ainda a gente precisa que o poder público também se conscientize e comece a executar essas ações ali determinadas. Aqui em Cuiabá, sobre essa questão dos bebedouros, no final do ano passado a gente estava numa articulação com o Poder Judiciário, a Prefeitura de Cuiabá, Águas Cuiabá, Energisa, e já tinham até os bebedouros, seriam 6 bebedouros, a gente estava definindo os locais, e aí tivemos uma mudança de gestão, né, e aí tivemos uma dificuldade para a instalação desses bebedouros, né? Eu não sei em que pé que tá, não sei se a Gabriela seguimos na dificuldade, a gente tá ainda na luta, mas ainda não vejo assim como isso esteja próximo de acontecer, infelizmente. Doutora Rosana, se uma pessoa em situação de rua passar por uma violência, um constrangimento, qualquer violação que seja, como que ela pode procurar a Defensoria Pública? Bom, ela pode ir até a Defensoria Pública, né? A gente também tem o serviço de WhatsApp, é mais difícil porque as pessoas muitas vezes não têm acesso a um telefone, né? Mas o atendimento, ele tá de segunda a sexta-feira, temos os nossos plantões também, tem as rondas em que a defensoria está na rua, ela pode procurar informação nos serviços de assistência social que podem fazer o encaminhamento para a defensoria também. O nosso serviço é a porta aberta, a pessoa chega, leva a sua reclamação e aí a gente segue com os atendimentos necessários. E é importante ressaltar que a defensoria, ela tá aberta para todo mundo, né? Às vezes a pessoa em situação de rua, ela se sente meio constrangida de ir, às vezes não tem um chinelo, às vezes não tá bem vestida, mas a defensoria não faz esse tipo de distinção de parar ninguém na porta, né? Qualquer um pode ter acesso à defensoria. Exatamente, qualquer um pode e deve ter acesso, né? Nós temos uma
política institucional já, uma orientação, na verdade, um protocolo do CONDEG, que é o Colégio de Defensores Públicos Gerais, que orienta a Defensoria Brasileira no atendimento da população em situação de rua, e uma das importantes diretrizes estabelecidas é esse acesso, né? Não pode ter barreira por questão de vestimenta, né? Porque tá com um animal, porque tá mal cheiroso, a pessoa, ela tem que ter acesso justamente a porta da defensoria é que vai abrir outras portas de vida e de direitos para ela, então ela tem que acessar. E é importante ainda ressaltar que, inclusive, em outros órgãos públicos não deve haver essa distinção, não apenas na defensoria, mas também acesso aos fóruns. A pessoa pode sim ir com a sua vestimenta que tiver, com seu chinelo, não importa, não pode haver essa barreira aí em relação à vestimenta. Então, e se tiver a barreira, ela pode procurar a Defensoria Pública e falar, ó, não deixaram eu entrar lá. Exatamente, pode procurar sim. A doutora Rosana citou o nosso WhatsApp, só é importante falar o número, é 659-9963-4454. Quem precisar, só mandar um WhatsApp lá. Doutora Gabriela, a senhora falou sobre a importância dos documentos, né? Muitas vezes, para você tirar um documento, você precisa apresentar um comprovante de residência. Como que essa população em situação de rua pode ter acesso a documentos? Quais documentos são importantes ela ter, né? E como que ela pode ter acesso a essas coisas que exigem esse comprovante de residência, né? A conta de luz ali com o nome e tal, que muitas vezes é exigido. Exatamente. Em regra, não deveria ser assim, né? Não deveria se exigir comprovante de residência para acessar outros serviços. Sobretudo, até quero falar sobre a questão da saúde. Em alguns lugares exigem, não pode se exigir comprovante de residência de pessoa em situação de rua para casos de saúde. É proibido. Mas, se exigirem, também nos informem. Em relação ao acesso a documentos, a Defensoria Pública consegue ajudar com a questão da segunda via da certidão de nascimento, que ela é a base para a confecção de outros documentos. Tem situações que, às vezes, a pessoa precisa de um documento de residência e aí acaba pegando algum da TAP, por exemplo, do Centro de Acolhimento da TAP ou até do Centropop, quando for muito necessário para que se tenha realmente acesso ao direito. Certo. Doutora Gabriela, nos últimos tempos a gente, aqui em Cuiabá, tivemos 2 casos muito emblemáticos, que foi o da Cleia Lina dos Reis, né, que ela foi atropelada por um caminhão ali na região do Porto, e do Ney Miller, que ele foi assassinado por um servidor público. Como que a Defensoria atuou e ainda atua nesses casos, né? Ambos eram pessoas em situação de rua. Então, no caso da Cleia, quando a gente analisou todas as informações, porque foram 2 crimes que chocaram muito, mas a gente viu que no da Cleia realmente decorreu de um acidente, o que é muito triste, porque foi um acidente causado justamente porque ela estava exposta ali nas ruas, que não deveria estar, né, muito triste, mas então a Defensoria, a gente entendeu que não íamos atuar no caso específico. No caso do Ney Miller, a gente resolveu atuar de forma individualizada, porque não por causa do caso individual em si, mas porque a gente percebeu que ele tinha um crime de ódio. Então, nesse caso, era preciso uma atuação. Então, a gente solicitou habilitação no processo como custos vulneráveis, que é guardião dos vulneráveis, que é a missão da Defensoria Pública mesmo. A missão constitucional da Defensoria Pública é a promoção dos direitos humanos, é a proteção das pessoas necessitadas, e isso que é custos vulneráveis. Inicialmente, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso tinha aceito, depois acabou retirando a defensoria disso, por ser uma figura nova. Realmente, esse termo pode ser considerado um termo novo, mas, na verdade, a atuação é a mesma, que é proteção e promoção dos direitos humanos. Então, a gente vai continuar acompanhando o caso mesmo assim, porque também a família do Ney nos procurou. Então, ainda que a gente não possa acompanhar as investigações como custos vulneráveis, a gente vai acompanhar como assistente de acusação, porque foi um caso que tem essa especificidade do poder econômico da pessoa que fez o crime, em tese, e do grande
da questão do ódio mesmo envolvendo, da questão da parofobia, que é o preconceito contra o pobre, a aversão contra o pobre, o desequilíbrio que existe ali. Então, por mais que seja um caso individual, individualmente falando, ele é um caso que tem repercussão coletiva. E é por causa dessa repercussão coletiva que a gente vai atuar nesse caso, acompanhando as diligências que serão feitas, para que não haja impunidade, para que o Ney não seja invisibilizado nesse processo também, assim como já tanta gente é invisibilizada durante a sua vida inteira. E é importante ressaltar, né, doutora Rosana, que são 2 casos que foram amplamente divulgados, mas existem outros muitos parecidos ou até iguais que não são divulgados exatamente porque essas pessoas são invisibilizadas, né? Sim, exatamente. Isso acontece por estar em situação de rua, as pessoas têm seus corpos muito expostos, né? Sua vida muito exposta. E como a Gabriela bem colocou, né? O ódio, o preconceito, a aporofobia, ela tá esgaçando muito o nosso tecido social. As pessoas estão perdendo o amor, estão perdendo a solidariedade, e o ódio a gente percebe que tem se intensificado. E a pobreza, ou as pessoas que estão em situação de pobreza, acabam se tornando vítima, né, de uma sociedade muito perversa, que esqueceu, né, de valores caros para nós, como a solidariedade, como a humanidade, a bondade, a gentileza, e a necessidade de estarmos conectados, né, em solidariedade. Então, esses casos, infelizmente, eles não são isolados, eles acontecem, né, eu lembro aqui que, acho que foi em dezembro de 2023, também teve uma chacina, né, lá em Rondonópolis, também, que foi praticada por policiais militares, que não estavam em serviço, né, mas contra pessoas em situação de rua que estavam em frente ao Centro Pop de Rondonópolis. Eles estavam deitados na calçada em frente de um serviço que os atendem, né? Então, o crime foi contra essa pobreza. Então, como que a sociedade está atacando a pobreza? Não é através de políticas de redução de pobreza e miséria, né, de acesso a trabalho, de acesso à dignidade, mas com violência. Então, a gente tem feito todo um esforço para ir contra essa maré. Nós estamos nadando, a gente está nesse incêndio aqui como beija-flores, jogando a nossa água, fazendo aquilo que é possível fazer, os enfrentamentos que é possível fazer, e nós não vamos retroceder. E é importante sempre ressaltar, a pessoa está em situação de rua, ela não é criminosa, ela só está em situação de rua. Sim, há muito, as pessoas confundem, né? Então, essa criminalização da pobreza, como acontece com a criminalização da loucura, né? Se a pessoa ela não está dentro de um padrão que a sociedade estabelece como sendo o adequado, ela é desviante, nós vamos chamar quem? A polícia, né? E a polícia, muitas vezes, nesses grupos, né, de trabalho, ela fala, isso não é meu trabalho. Sim. É trabalho da assistência, é trabalho da habitação, não é trabalho da polícia. A polícia tem um importantíssimo trabalho de segurança pública, mas nem tudo vai ser a segurança pública que vai dar a resposta, né? Então, por isso que nós cobramos e nós levantamos a nossa voz para dizer, outras políticas precisam se comprometer e dar a resposta que a sociedade precisa numa perspectiva de direitos. Uhum. Eu acho que é importante também a gente explicar para quem está assistindo por que a gente diz pessoa em situação de rua e não é mais certo dizer morador de rua ou mendigo, né? Esses termos que são pejorativos. Queria que você explicasse. O termo pessoa em situação de rua, ele veio com o decreto 7.053 de 2009, né? Então, a gente tem esse ato normativo que indica que esse é o termo correto, e ele traz um sentido de transitoriedade, porque nós não queremos que pessoas fiquem em situação de rua. Rua não é moradia. Por isso a gente também não fala morador em situação de rua, a gente vai falar pessoa em situação de rua. A gente evita falar mendigo, pedinte, noiado, né,
que são palavras muito pesadas, né? Então, a empatia, a autoridade, quando a gente pensa no outro, né? Um dia me falaram assim, esse mundo tá muito chato, porque a gente não pode mais falar isso, a gente não pode falar tal coisa, né? Não posso mais falar, não tenho um braço pra isso, não posso falar bolo, não sei o que lá, que não pode, né? Questão racial. Realmente não pode. Realmente não pode. Eu acho que no passado a gente falava, e muitas coisas a gente fala até hoje, né? O programa de índios, não pode. Porque quando a gente começa a pensar no outro, e a gente se coloca no lugar do outro, aí a gente vai falar, pois é, acho que não cabe mesmo. Exatamente. Pra que falar aquele termo se aquilo pode magoar a outra pessoa? Tem necessidade? Então, não fale outro termo. Então a gente pensa sempre nessa perspectiva do outro e da dignidade, da grandeza do outro, né? Então a gente trabalha objetivando a saída das ruas, então é uma situação temporária, por isso, situação de rua. Eu queria que vocês agora pensassem, compartilhassem com a gente alguma história aí de transformação de vida de alguma pessoa que estava em situação de rua e que, com a atuação da Defensoria, acabou tendo a vida transformada. Eu lembrei aqui do Benedito. O Benedito, eu encontrei ele no Beco do Candeeiro, bebaço, mas sempre muito carinhoso. Eu encontrei ele nas rondas, né? Fazendo as rondas. E aí a gente divulgando a Defensoria, e ele tinha uma questão de receber o BPC por conta da questão de saúde que ele tinha. E aí a DPU começou a trabalhar, né? E ele começou a participar das rualogias. E nas reuniões do fórum, ele se tornou uma liderança. Ele colocava a camiseta do movimento e se sentia muito feliz. Com certeza, vocês devem ter registro dele. E no último mutirão que foi realizado aqui em Cuiabá, acho que foi no mutirão, se eu não estiver enganada, ele conseguiu a aprovação do BPC dele, o benefício de prestação continuada, para ele receber um salário mínimo. E ele estava estudando, e ele me mandava fotos da escola, usando o computador e plantando, porque tinha atividades de horta no colégio. Ele estava muito feliz com esse benefício. Ele já tinha saído da situação de rua, ele já estava alugando lugar para ele. Mas nós o perdemos, ele faleceu tem poucos meses, teve um problema de saúde e depois ele caiu, bateu a cabeça, teve um traumatismo e não conseguiu sobreviver. Mas ele morreu com a vida transformada, ele morreu com certeza muito feliz com o que tinha acontecido com a vida dele. Ele morreu perto da família, a família estava em contato comigo o tempo todo, que também estava acompanhando para saber, né, da questão de saúde dele, e eu lembro sempre dele com muito carinho. Mas a gente tem outras e várias histórias para contar, né, de pessoas que foram transformadas a partir do trabalho da Defensoria, que mudaram suas vidas, que não estão mais vivendo em situação de rua e continuam na luta pelos direitos das pessoas em situação de rua. Doutora Gabriela, lembra de alguma história? Não lembro. Por enquanto. Tem a Lala, lembra da Lala? Lembro, mas eu não lembro, assim, eu não sei como iniciou. Acho que você não acompanhou Eu não muito, tava, né? A Juliara, ela também é uma queridona. Eu a conheci quando a Defensoria entrou com uma ação civil pública na pandemia para um acolhimento institucional das pessoas em situação de rua, e ela era uma das pessoas acolhidas. Teve muito conflito nesse serviço, e a Defensoria estava o tempo todo dentro desse acolhimento, mediando conflitos internos entre trabalhadores e usuários do serviço, entre eles mesmo. E assim, eu conheci a Juliara, e ela assim, engatou também no movimento de população de rua, no fórum de população de rua, e foi tendo acesso à informação. E também nas formações, no Rualogia, ela sempre estava. E no mutirão também, ela teve o benefício dela implantado, e ela teve direito a receber o retroativo desde quando ela já tinha dado a entrada. E com esse dinheiro, ela arrumou os dentes,
ela mobiliou a casa, ela voltou a estudar, ela ajudou a família, ela continua como uma liderança do movimento de população de rua, não está mais em situação de rua, está trabalhando, está estudando e muito próxima da defensoria também, né, das atividades que a gente realiza com educação e direitos. E assim como ela, várias outras pessoas. Então a gente sabe que é possível, né? É possível um trabalho feito com amor, com um compromisso mesmo com as pessoas. Nós temos potência de transformação. É muito bonito a gente ver, né, que essas pessoas, como a gente falou aqui durante todo o programa, elas precisam ter os seus direitos garantidos para conseguir sair dessa situação de vulnerabilidade, né, dessa situação de rua e ter, enfim, uma vida digna, né? Sim, tem gente que fala assim, se a gente der dinheiro, eles vão fazer o quê? Vão usar droga, né? E eu citei aqui 2 casos de pessoas em situação de rua que receberam seus direitos através dos benefícios que elas tinham direitos, e elas não usaram droga, muito pelo contrário. Elas deram um pulo, né? Um salto na vida. Então, políticas de acesso à renda, acesso ao trabalho são importantes, sim, para a redução de miséria, para a redução de vida em situação de rua. E mesmo as pessoas que estão, né, com vício em álcool e outras drogas, elas também têm direito a um tratamento, né, acesso à saúde pública para conseguir sair desse vício, né? Exatamente, essa questão até do álcool e das drogas, da dependência. É um dos maiores estigmas. Se tem um conhecimento errado de que a grande maioria das pessoas que estão em situação de rua usam algum tipo de droga ou usam álcool, mas isso não é verdade. A grande maioria das pessoas em situação de rua não é usuária de drogas e não é usuária de álcool. Só que mesmo se fosse, ainda assim, isso tem que ser reconhecido também como uma doença, que a dependência química é uma doença reconhecida pela OMS. Isso merece tratamento. Então, isso tem que ser tratado e garantido direito ainda assim. Mas esse dado, realmente ele é bastante manipulado. Eu acho que é uma questão, muitas vezes, da mídia. Porque a grande maioria das pessoas que está em situação de rua hoje não faz uso de nenhuma substância química. Bom, gente, é isso. A gente tá se encaminhando pro final do episódio. Queria agradecer novamente a presença de vocês duas com a gente. Se quiserem deixar mais uma despedida, uma última palavra para quem tá nos assistindo, podem olhar para aquela câmera ali e dar um tchauzinho. Gente, todos nós temos direito a ter direitos, né? Cada pessoa que chega nessa terra pode e tem algo a entregar, algo de vida, algo de muito precioso, né? Como sementes, podemos gerar vida, gerar frutos, gerar flores, gerar perfumes, que a gente possa ter isso para nós e para quem está no nosso lado, né? Então, que o nosso olhar seja sempre esse olhar generoso, um olhar de alteridade, que enxerga quem está sofrendo, né? Com mais paciência, com mais gentileza. Muito obrigada, Defensoria Sangue Verde, estamos juntos, sigamos. Por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história, existe uma luta, existe ali uma esperança. Então que a gente possa também espalhar isso, espalhar esse amor com o nosso próximo e ter esperança. E compartilhar informação também é uma forma de fazer a diferença. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que está passando por essa situação ou que tem interesse por esse tema. É isso aí, a gente volta no mês que vem com mais um episódio do Show Juridiquês, te explicando tintim por tintim a atuação da Defensoria Pública na defesa dos seus direitos.